Irmãos, graça e paz. Nós iremos fazer uma reflexão com base no capítulo 8 do livro do professor e pastor Drummond Lacerda, Saia do Raso. E no capítulo 8 ele vai trazer um tema chamado Pondo a Fé em Palavras. E é sobre isso que nós iremos refletir. E logo de cara eu quero trazer para os irmãos o seguinte, que se tivéssemos de buscar um sinônimo para espiritualidade, diríamos, sem muito risco de errar, que usaríamos a palavra interioridade, ou seja, a busca de Deus na profundidade. É uma espécie de mística da alma. E quando eu falo de mística, eu quero trazer a ideia aqui de mistério, né? Ou seja, é uma espécie de pensamento que traz a ideia de que o único caminho que se conduz a Deus é essa busca no interior. E o autor ele vai trabalhar de maneira bastante inteligente que Deus ele não se oculta, né, de se revelar para as pessoas através de outras possibilidades, né? E aqui ele traz uma possibilidade de que Deus usa o corpo, né? Existem algumas pessoas que o autor também vai trabalhar no livro de que acreditam que nós somos o que pensamos, e o autor ele vai ser bem enfático aqui e ele já joga por terra esse pensamento, porque na ideia dele nós somos o que amamos e o que amamos fica revelado através daquilo que falamos, né? É por isso que Jesus ele vai trazer a ideia de que a boca fala o que o coração está cheio, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34. O autor aqui ele vai trazer a ideia de que também o nosso corpo, ou seja, a nossa boca, é a linguagem de Deus, ou seja, é a gramática de Deus, é a língua materna de Deus. E quando nós pegamos lá no livro de Gênesis, percebemos que a linguagem ali é um atributo, pois o Criador se faz valer dela para criar todas as coisas, inclusive o homem à sua imagem e semelhança. E o salmista, lá no Salmo 139, ele entendeu esse mistério, quando ele vai dizer que os teus olhos me viram, quando em secreto eu fui formado. E interessante que esse texto tem tudo a ver com o que o autor está propondo, porque ele vai dizer que, o texto lá, o salmista vai dizer, que antes mesmo que as palavras saiam de nossos lábios, o Senhor conhece todas elas. Logo, é impossível nós, seres humanos limitados, surpreendermos a Deus. Não existe essa possibilidade. Então a proposta do autor aqui é mostrar que, através do nosso corpo, sobretudo através de nossa boca, nós podemos ser bênção da parte de Deus para a vida das pessoas, né? Seja a sua família, seja no ambiente da igreja, da faculdade, do trabalho, onde for, a sua boca deve ser boca de Deus ali naquele lugar. O interessante é que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele vai trazer a ideia, se eu não me engano é Colossenses capítulo 4, no versículo 6, de que as nossas palavras devem ser temperadas com sal para que saibamos assim responder a cada pessoa, tratar cada pessoa. E nós vemos em Jesus Cristo que o sal tem uma função lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5. Ele vai trazer a ideia de que o sal ele retarda o apodrecimento dessa sociedade que está cada vez mais caída, das pessoas que estão cada vez mais se distanciando de Deus, né? Que o sal pode também ser uma espécie de antisséptico e pode ser também uma espécie de retardador, né, da putrefação humana, e traz a ideia também de que através desse sal nós podemos levar sabor para a vida de muitas pessoas que se encontram aí sem sabor nenhum pela vida, pela existência e sobretudo em relação ao próprio Deus. Então o Senhor nos chama, né, para sermos boca dele, nesse tempo onde tudo está um verdadeiro caos, né? Onde as pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor. A nossa boca deve ser bênção da parte de Deus. Desta forma, queridos, pôr a fé em palavras para nós, né? Temos aqui o entendimento através do livro do pastor Drummond, que não se trata de uma questão de otimização das palavras, ou seja, uma confissão positiva a ponto dessa confissão positiva negar a realidade. Até porque, para se ter um encontro
com a verdade e esse encontro ser verdadeiro, é preciso que você entenda e aceite a realidade. Sem aceitar a realidade, é impossível você ter um encontro com a verdade. E para muitos, a realidade é que são pecadores que Jesus chama ao arrependimento. Até porque, para se chegar à salvação de Cristo Jesus a essas pessoas, elas têm que entender a realidade que elas estão inseridas, que são pessoas que estão, né, desgarradas do pastor, da palavra que é Cristo Jesus. Então eles precisam entender essa realidade para que a salvação de Cristo Jesus chegue até eles, né? E dessa forma, entendendo a realidade, a confissão de fé dessas pessoas acontecerá de forma verdadeira. E com isso, eles irão, de uma certa forma, assim, transcender dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. E com isso, a salvação de Cristo Jesus chega até essas pessoas. Mas para nós que somos salvos, né, pôr a fé em palavras não é uma espécie de planejamento neurolinguístico, que você muda as palavras, né, e automaticamente essas palavras positivas faladas por nós irá mudar a circunstância que nós estamos inseridos. As pessoas tendem até a ter uma compreensão equivocada justamente do texto lá de Gênesis, quando fala que Deus, através da palavra, da sua palavra, trouxe à existência tudo que existe. Mas na realidade ali não está demonstrando que existe poder na palavra, pelo contrário, está mostrando que através de um atributo de Deus, que é a linguagem, ele é criador, né? Então, porque existe a confissão positiva, esse pensamento aí inserido na igreja de que se você muda as palavras, você usa as palavras, né, de forma positiva e otimista, você, de uma certa forma, aquelas palavras terão poder sobre a circunstância, as circunstâncias. Mas na realidade não é assim que funciona, não é assim que o Evangelho nos ensina e nem é assim que o autor está propondo aqui essa reflexão. Ele vai dizer aqui que não existe mudar as palavras sem mudança de vida. O chamado do Evangelho é para que nós coloquemos as nossas palavras, né, na prática, que sejamos praticantes daquilo que ouvimos e daquilo que confessamos. O chamado do Evangelho é para que seu coração esteja cheio de Cristo Jesus e com isso a sua prática, né, as que nós chamamos de praxis, vai mudar de uma forma que as pessoas olharão para nós, para mim, para você e glorificarão a Deus que está nos céus. É para isso que o Evangelho, né, nos chama. Observe aqui que para aqueles que são pecadores, a palavra tem uma função muito determinante na realidade dessas pessoas. Porque quando nós pegamos Mateus, no capítulo 10, no versículo 32, Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus que está nos céus. Lá em Lucas 12, no versículo 8, vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos que estão nos céus. Quando nós pegamos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando nós pegamos 1 João, no capítulo 4, no versículo 15, diz: aquele que me confessar que eu sou o Senhor, que eu sou filho de Deus, eu estou nele e ele está em mim. Ou seja, a palavra aqui, confessada, revela na realidade o que realmente você anseia no seu coração, o que você ama, qual é a visão de reino e de mundo que você tem através daquilo que é expressado por nossas palavras. O interessante é que Jesus, quando tem um encontro ali com o cego, Jesus passa para ele a oportunidade de que ele revele, de que ele traga, né, à tona aquilo que realmente está no seu coração. Jesus sabia do que aquele homem necessitava, mas Jesus dá a oportunidade àquele homem que ele seja participante da sua glória. Por quê? Porque logo em seguida ele recebe o milagre. Mas o milagre mais importante que aquele homem recebeu ali, além dele mostrar ser um salvo, porque ele confessou publicamente, diante dos homens ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele revela o título messiânico de Cristo Jesus publicamente. Ao falar isso, ele estava dizendo que Jesus Cristo era aquele
que foi prometido em toda a era do Antigo Testamento. Com isso, ele vai dizer que todas as profecias a respeito do Messias se cumprem ali em Cristo Jesus. E Jesus fala: o que queres que eu te faça? Ele diz: mestre, que eu torne a ver. Mas o milagre mais interessante de tudo isso aí, além do milagre físico, é que ele segue o caminho do discipulado. Observe que, por um lado negativo agora, da questão de você confessar o que realmente não é verdade do seu coração, é o jovem rico. Ele chega diante de Jesus Cristo e diz: bom mestre. Ou seja, Deus, através de Jesus, se revela. Só que Jesus vai dizer: quando você me chama bom, sabendo que só quem é bom é Deus, automaticamente, né, aparentemente, você está demonstrando que eu sou Deus, mas na realidade não é essa a verdade do seu coração. Ele estava querendo dizer que quem era bom mesmo ali era ele, por estar chamando Jesus de bom. Então esse é o lado negativo, é o que Jesus vai dizer, de que me honram com os lábios, mas o coração está distante. Então o chamado de Cristo Jesus para as nossas vidas é que nós sejamos, né, sal, né, luz no mundo através daquilo que falamos, né, através daquilo que externamos como confissão de fé. E que essa fé seja sustentada unicamente em Cristo Jesus, que não seja apenas uma otimização de palavras, de modo que essa otimização vai mudar as circunstâncias sem que você mude a sua postura, a sua vida. É preciso mudar a vida, e o único que pode trazer mudança para as nossas vidas verdadeiramente é Cristo Jesus. E que os nossos lábios confessem a todo ser humano, aos quatro cantos do mundo, que Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a vida de cada um. E que as nossas palavras sejam reveladas de forma objetiva, né, testificando de fato que elas são verdadeiras através daquilo que nós vivemos no dia a dia. É como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 33, ele vai dizer que a árvore boa produz um fruto bom e a árvore má produz um fruto má, porque pelos frutos conheceremos a árvore. Aí ele vai dizer para os fariseus: por acaso vocês que são maus, podem sair alguma coisa boa de suas bocas? Aí ele vai dizer: porque a boca fala do que está cheio o coração. E o desejo do Senhor, o meu desejo, é que os nossos corações estejam cheios, transbordando da palavra que é Jesus Cristo. E que essa palavra seja liberada através de nossas bocas para a vida de muitas pessoas. Deus abençoe, queridos.